A paz de Jesus a todos e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido Senhor, minha querida Senhora, nós estamos trazendo aqui, dando a continuidade nessa Bíblia da linguagem de hoje, protestante, vendida pelas Paulinas. Isso mesmo, por uma editora que se diz católica, as Paulinas. Fez aí um ecumenismo com a Sociedade Bíblica Protestante. Sim, aquela mesma que tirou os 7 livros, no ano 1852. Essa mesmo. Para colocar os 7 livros e sorrateiramente vender essa Bíblia adulterada entre os católicos. Muito bem. Então, nós vamos trazer, eu já trouxe 2 vídeos, E eu ainda tenho o 3º vídeo para concluir, porque eu vou fazer alguns vídeos com a Bíblia que está para chegar. Não sei quando for para o canal esse vídeo, se já tem chegado a Bíblia Ferreira de Almeida atualizada, que está bem adulterada também. Muito bem. Nós vamos pegar aqui algumas adulterações, Nós vemos que há várias adulterações. Eu estou aqui com uma lista de adulterações. Mas nós vamos pegar alguns versos de adulterações na parte 4, Parte 4. Eu nem sei se eu já trouxe essa parte 4, algum vídeo. Efésios 1:4, Antes da criação do mundo, Deus nos havia escolhido para sermos santos. Eu acho que, se eu não estou enganado, eu já trouxe essa adulteração. Que aonde eles, Só lembrando a você que aqui embaixo está o Pix, quem quiser nos ajudar, nos ajude, no nome da minha esposa. Muito bem. Então, não só isso aqui, mas em várias passagens. Por exemplo, a fé com obras, Vamos pegar algum texto pelo meio? Eu acho que fica melhor. O difícil é você encontrar. Fé com obras. Eu já trouxe, é. Que substituir o termo obras por ações. Olha só. A tradição, como eles falam contra a tradição, eu já fiz até uma live esses dias, ontem, Tô gravando esse vídeo um dia após da live falando que o protestantismo diz que Jesus cancelou, que Jesus amaldiçoou a tradição. Sem saber que Jesus falava da tradição judaica, dos costumes judaicos. E para você ter uma ideia, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, onde fala explicitamente na tradução da Bíblia de Jerusalém, guardar as tradições que nós recebemos, seja por carta escrita ou por palavra. Eles substituíram, meus irmãos, nada mais, nada menos por isso. Revolta contra Deus. Quer dizer, em 2 Tessalonicenses 2, 3, fala em apostasia. Eles substituíram por revolta contra Deus. Tirando dessa Bíblia o termo apostasia e acrescentando revolta contra Deus. Porque eles são os apóstatas. Essa é que é a realidade. A maioria deles saíram da fé católica. Lutero era o que mesmo? Um padre católico, apóstata. Você sabe que o anticristo, ele é um apóstata. Eles saíram dos nossos, saíram do catolicismo. Então veja que a grande apostasia está ligada ao anticristo, porque o anticristo só pode ser manifestado
Se ele for um apóstata. Se não for apóstata, não é anticristo. Porque São João é claro. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. Né? Eles saíram dos nossos. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Ele era católico. Eles eram católicos. Saíram dos nossos porque não eram verdadeiramente dos nossos. Saíram da igreja católica porque não eram verdadeiros católicos. Então veja, apostar junto com a apostasia. Apostasia de 2 Tessalonicenses 2, que deve vir primeiro antes de se manifestar o anticristo, a grande apostasia. Então eles tiraram o termo apostasia, substituindo por revolta contra Deus. Veja, né, a atrocidade que cometeram. No versículo 4 diz que o anticristo se levantará, se assentará na casa de Deus, no trono de Deus, na casa de Deus, onde é o centro da igreja, onde é a cátedra do líder. E ele vai assumir, perseguir e matar o líder do cristianismo, o líder, o pastor visível de Cristo na terra. E ele vai se colocar lá no lugar do Papa, exibindo-se como se fosse o próprio Deus. Se levantará contra tudo que é sagrado, contra os objetos, segundo essa tradução da Bíblia da Mensagem de Deus, contra os objetos de adoração. Adoração da Santa Cruz, né? Adoração ao Santíssimo, adoração eucarística. Então, se erguerá contra a igreja da cruz, se erguerá contra a igreja do pão, a religião do pão vivo descido do céu, a religião da Eucaristia, que seria o verso 4, aqui está assim, ó. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Veja que aqui está uma atrocidade grandíssima. Eu vou pegar na Bíblia da Ave Maria. O adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. Se levanta contra tudo que é divino e sagrado. Aí aqui diz assim, que as pessoas acham que é divino e sagrado. Porque para o protestantismo, o que é divino e sagrado? Apenas Jesus, o sola Cristo. A sola Escritura. Nós estamos, né? Vamos dizer assim, claro até demais quanto a isso. Então não é de se espantar que o seu livro está adulterado. Olha aqui, outra vez. Ele quem? O anticristo. Será contra tudo que as pessoas adoram. Olha aí. Esse adoram seria isso aqui. Ó. O que é que o salmista disse? Adorai o Senhor com os ornamentos sagrados. Adorai o Senhor com os ornamentos sagrados. Olha só, meus irmãos. Eles pegaram o termo que as pessoas adoram como se fosse uma idolatria. Vejam só. Bíblia, Mensagem de Deus. O adversário que se levanta contra tudo que tem o nome de Deus, ou seja, objeto de adoração, chegar na ponta dele mesmo, se assentar no santuário de Deus, exibindo-se como se fosse Deus. Nossa Senhora da Salete diz que o anticristo governará de Roma, que é o centro, né, da religião da igreja fundada por Cristo.
Aqui está. Essa é a tradução verdadeira. Que as pessoas acham que é divino, aqui diz. As pessoas acham. Veja o tamanho da atrocidade. O tamanho da adulteração. Não tem cabimento, meus irmãos. O tamanho da adulteração protestante. Até quando, né? Aonde é que vão parar com tanta mentira, com tantas adulterações? Não é? Bem, o versículo 15 também está adulterado. Portanto, irmãos, ficai firmes e guardai aquelas verdades que ensinamos a vocês. As verdades. O que seriam as verdades? A tradição escrita e a tradição oral. Repito, não existe as verdades. Existe a verdade composta pela tradição oral, pela tradição escrita. Depósito esse guardado pelo Santo Magistério. Depositado para nós. Veja o tamanho da adulteração. No capítulo 3, a segunda carta a Tessalonicenses, verso 6, diz: intimamos os irmãos, ou ordenamos os irmãos, que evite qualquer irmão que leve uma vida desordenada e contrária à tradição que nós recebeste. Sabe o que eles colocaram no lugar de tradição aqui? Sabe qual foi a adulteração? Foi essa. Ensinamentos. Ensinamentos. Veja o tamanho da adulteração. Tirem suas próprias conclusões. Eu acho que eu já trouxe no outro canal que aqueles, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, verso 3, tiraram o termo santificação para colocar dedicados a ele. Opa! Bata o microfone não, senão dá. Fica estranho para quem está assistindo o vídeo. Estou fazendo uma retrospectiva, fazendo aqui para vocês uma retrospectiva. Colossenses 3, 16, diz assim, ó: portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos. Veja. Festa de lua nova. E sábado. E a adulteração vem agora. Não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor que para vocês, porque diz ter visões. Insiste em uma falsa humildade na adoração de anjos. Tiraram o culto dos anjos e substituíram para a adoração de anjos. Para dizer que quando um católico diz: São Miguel, intercedei por mim, ou São Miguel, rogai por mim, os católicos estão adorando. É o que eles sabem, é só o que eles sabem fazer. É só o que eles sabem fazer. Eu vi um herege usando aquela passagem de Apocalipse, aonde João se ajoelha diante do anjo para adorá-lo, e o anjo diz: não faças isso, porque eu sou um servo como tu e como os teus irmãos. O herege disse que aquele era um católico. Claro que era um católico. João era da Igreja de Cristo, católica. É claro que era católico. Mas ali está a prova de que os católicos não adoram os anjos. Hereges mentirosos. Colocaram aqui no lugar de culto dos anjos, adoração dos anjos. Para ter o intuito de acusar os católicos, para dizer que os católicos adoram São Miguel e os outros anjos. Veja a malícia protestante. O que são capazes de fazer para mentir. O que são capazes de fazer para mentir. Esses da morte substituíram
a cruz por morte, para tirar o sentido da cruz. Eu já trouxe também algumas católicas adulteradas, esse termo aqui do versículo 26 de Efésios 5. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando com água. Tiraram o termo batismo, né? Água do batismo. Mãe humana, e eles colocaram no lugar de mulher. Eu já mostrei, né? Eu já trouxe mostrando, só nós estamos fazendo apenas aqui uma retrospectiva, de que eles tiraram o termo mulher do Novo Testamento. Quando se refere à Virgem Maria. Quando se refere à Imaculada Conceição. Eles tiraram o termo mulher para que, assim, mate a teologia do Gênesis 3,15. Mulher. Que pisa a cabeça da serpente. Para que ali designa uma nova mulher. Para que os seus adeptos não venham a descobrir essa teologia que está se referindo à Virgem Maria. O que foi que eles fizeram? Adulteraram da Bíblia Linguagem de hoje todos os termos mulher. Quando se refere à Virgem Maria, mulher. Está adulterado, eu já mostrei, em João 2,4, em João capítulo 19, versículo 26, e em Gálatas 4, versículo 4. Quando tiraram o termo mulher e colocaram mãe humana. Em João tiraram o termo mulher e colocaram senhora. Em João 2,4. Em João 19, 26, tiraram mulher e colocaram ela. Por isso, Tiago, Pedro e João, as colunas. Eu já trouxe tudo isso aqui. Primeira Timóteo 3,15, 2 Timóteo. 1 Tessalonicenses 4,15. Ora, que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados. Isso eu já trouxe, né? Isso eu já trouxe. Tirar a coluna também já trouxe. 2 Timóteo 4,3. Segunda Timóteo 4,3 fala também na sã doutrina que eles também corromperam, né?
Por isso vai chegar um tempo que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Tiraram o termo doutrina e substituíram por verdadeiro ensinamento. Vamos ver Hebreus 4:13. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso. E assim nenhum de nós deixa de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado, pois a palavra de Deus é viva. É 5 por caridade, lá no capítulo 4. Veja, no versículo 13, fala que na doutrina, diz assim: ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque ainda é criança. Tiraram o termo doutrina. Comeram o termo doutrina. Meus irmãos, todos os lugares que falam na doutrina, o termo doutrina, eles adulteraram. Sabe o que? Olha só, aqui nem adulteraram, aqui tiraram, quitaram o termo doutrina. Presta atenção. Versículo 13. E quem precisa ainda precisa de leite. Olha, e quem precisa ainda, aí repete, precisa de leite. E quem precisa de leite ainda é criança. Não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Olha o que diz a Bíblia da Ave Maria. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque ainda é criança. Estão entendendo o tamanho da adulteração? Nem adulteração não é quitar, tiraram o termo doutrina. Nem transformaram em outra coisa, eles tiraram. Tiraram, meus irmãos. Veja a gravidade da coisa. No capítulo 6, versículo... cair na apostasia, versículo 6. Vamos ver. Mas depois abandonaram a fé. Tá aqui. Abandonaram a fé. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Hebreus 8. A coisa mais importante de tudo que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu e do lado direito do trono de Deus Todo-Poderoso. Ele faz seu serviço no lugar santíssimo. Na verdade, tenda que foi formada pelo Senhor e não por seres humanos. Ministro do santuário verdadeiro, do tabernáculo fundado pelo Senhor e não por homens. Isso é assim que foi de entender, que também entendi quando eu era protestante, que não se fundaria igreja, homem não poderia fundar igreja. Aqui está corrompido. Está adulterado. Vamos lá.
capítulo 9, versículo 24, diz que Jesus, ele entrou na verdadeira igreja, da verdadeira igreja para o céu. Vamos ver como diz aqui nessa. A Lutera. Eu chamo com as Bíblias protestantes de Lutera, né? O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo sangue de animal. Porém, Cristo não entrou para oferecer vítimas uma vez. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu. Veja o tamanho da adulteração. Cristo não entrou em outro lugar santo. Quando nós lemos por essa tradução protestante, nós vamos entender que o lugar santo é o lugar do Santíssimo. Mas não é. Isso porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos de homens. A igreja de Cristo foi fundada por homens? Não. Foi ele mesmo que fundou sobre Pedro. Quem fundou a igreja? Jesus. Aqui tira completamente o sentido. Não está aqui dizendo que Jesus não entra em igreja fundada por homens, como está na católica. Jesus não entra em igreja fundada por homens. Aqui mudaram o sentido. Vocês estão vendo, meus irmãos, o tamanho da gravidade das traduções das Bíblias protestantes? Católico que é católico não vai por linha protestante. A não ser que seja como eu, fazer estudo. Bíblia protestante é herética. Bíblia protestante condena aqueles que seguem ela. Veja o tamanho da gravidade. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida devem um juízo. Vamos ver como é que está aqui. Versículo 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez. Só. E depois ser julgada por Deus. Boa. Não está muito ruim, não. Vamos ver o capítulo 10. Capítulo 10, versículo... Você sabe que o capítulo 10, do versículo... todo ele fala da Eucaristia e da igreja, né? O capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Da igreja e da Eucaristia. E fala do abandono. Também da apostasia que para com aqueles que abandonam, não é a Eucaristia, abandonam a fé da igreja fundada por Cristo, a fé eucarística. Vamos lá, vamos ver aqui. O versículo 10 da Bíblia da Ave Maria diz: não abandonemos a nossa assembleia como é costume de alguns. Ou seja, não abandonemos a nossa igreja, está no singular, igreja, assembleia no singular. Como é costume de alguns. Quem são? Os apóstolos, costume de Lutero, foi Lutero que fez isso. Abandonou. Então o anticristo saiu dos nossos, abandonou a Assembleia de Deus, abandonou a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo. Versículo 25. Vamos lá. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Minha Nossa Senhora de Lourdes, da nossa cidade Solidão. Meus irmãos do céu, olha o tamanho dessa adulteração. Vê se é cabível um tamanho dessa adulteração. Hebreus 10, versículo 25, está falando para que nós não venhamos abandonar a igreja de Cristo, como é costume de alguns. E João já disse. Mas na frente João escreveu isso. Filhinho, ouviste dizer que o anticristo vem? Pois bem, já há muitos anticristos no mundo. Então esses que saíram, apostataram, são anticristos. Todas as heresias
que se apostataram de dentro da fé católica, como o pelagianismo, isso era o quê? Vias do anticristo. Lutero. Anticristo. Então, a Bíblia fala no plural, em anticristos. Então, todos esses que saem, que abandonam a fé católica para fundar suas seitas, são anticristos. Olha aqui, ó. Vejam de novo a aberração. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Porque é o que ele chama com os cultos deles, reuniões. Reunião é uma coisa. A celebração do pão é outra. Eles transformaram reuniões, ó, trazendo o que? Adulterando para designar para os seus seguidores, para os seus clientes, para os seus adeptos, que as reuniões de culto protestante. Veja a atrocidade. Veja a adulteração, e bem adulterada. Com todas as letras maiúsculas, como diz o padre Wander Jesus, maiúscula. O versículo 26 diz, a continuação do 25. Porque se o 25 abandonou a igreja, é um apóstata. Aí no 26 diz que já não há mais perdão para quem abandonou a fé católica. Veja aí. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, se abandonamos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar esse pecado. Então já não há mais perdão para aqueles que abandonaram a fé católica. Não existe perdão. Existe se voltar para a fé católica, se arrepender e voltar para a fé católica, confessar e fazer a profissão de fé. Para a igreja receber da pessoa de um padre, aquela pessoa de volta, como eu e a minha esposa e tantos outros ex-protestantes. Vejam, meus irmãos, a gravidade da coisa. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas não tem nada não, viu? É meio puxado esse. Porque nós vamos ver o versículo 26 nela. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. O que é que esse versículo tem a ver com o 5? Com o 25? O que é que o versículo nessa tradução protestante tem a ver com o 25? Nada. Porque o 26 está ligado ao 25. O 26 está falando o que vai acontecer com a pessoa que cometeu a atrocidade do versículo 25. Com a pessoa que apostatou. Me perdoe que eu estou um pouco zonzo. Eu estou ainda em fase de recuperação e o vídeo está longo. Esse é o segundo vídeo que eu gravo hoje. Então está um pouco lenta a minha voz. O versículo 26, meus irmãos, ele está falando do que aconteceu, ele está mostrando a ação do 25. E essa protestante aqui não tem nada a ver o 26 com o 25. Do capítulo 10 de Hebreus. Essa que é a verdade. Né? Aí nós vamos ver que já não há sacrifício, já não há perdão para quem abandonou a fé católica. Aí no versículo 29 diz, olha só. Quanto pior castigo julgais que merece quem calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, e que foi da qual foi santificado, e ultrajou o Espírito Santo, autor da graça. Aí está, só isso. O que ele fez com o versículo 25, abandonou a igreja de Jesus. Se abandonou, já não há mais perdão, diz o 26. E aí o que vai acontecer com ele? Diz o que ele fez ao abandonar a igreja de Cristo no versículo 29. Vamos ver o 29 aqui nessa Lutera, vamos ver. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança? Vocês mesmos. De Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito Santo do Deus que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Completamente adulterado. As católicas estão perfeitas, todas elas.
Nenhuma católica das que eu tenho aqui está adulterada, esse versículo 29. Mas a protestante está adulterada. Versículo 25, versículo 26 e o versículo 29 do capítulo 10 de Hebreus. Amém? Então, meu cristão, fica aqui esse vídeo. Deus abençoe você. Se inscreva nesse canal. Aí está o Pix, nos ajude. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada. Sempre vire.